Fala pessoal, tudo bom? Voltamos aqui para a nossa aula. Eu quero falar um pouco mais sobre estimativas de orçamento, principalmente quando você não tem experiência com obra e você precisa dar propostas comerciais para poder fazer obras de casas, tá? Então, assim, muitas vezes a gente quer pegar um empreendimento, mas não tem experiência. E aí muita gente diz, ah, poxa, eu não vou fazer orçamento porque eu não tenho experiência e tudo mais. Veja, não necessariamente você precisa de experiência para fazer um orçamento, tá? É o que eu falo muitas vezes assim para algumas pessoas, é que muitas vezes o orçamento, quanto mais experiência você tiver, mais assertivo tem de probabilidade de você prever coisas que normalmente você não conseguiria prever quando você não sabe como é que vai fazer, vai executar uma determinada obra. Por exemplo, se você vai fazer uma pavimentação, você não sabe como é as etapas construtivas daquela pavimentação, você vai ter certa dificuldade se você não tiver certa experiência. Mas isso não impede de você fazer o orçamento, até porque existem literaturas que você pode estudar, tá? Você tem vídeos no YouTube de pessoas que já executaram determinados tipos de serviço. Você tem professores que podem te ajudar, amigos, grupos de WhatsApp que podem passar para você mais ou menos um passo a passo de como executar uma determinada obra. E é justamente aí que a gente consegue, sem experiência, fazer algumas obras, tá? Mais especificamente, quando você for dar uma estimativa de orçamento, eu gosto muito de utilizar o CUB, tá? Que eu falei nas aulas passadas. Dá para utilizar o CUB, pessoal, para a gente dar algumas propostas, tá? Quando você entra aqui no site da CEBIC, você tem o CUB, né, que é o custo unitário básico da construção civil, tá? É, Onde você tem os custos por metro quadrado, tá? E como é que a gente baixa esses relatórios, tá bom? A gente vem aqui, ó, você vai escolher o estado, né? Eu vou escolher aqui Pernambuco. Aqui eu vou ter a escolha do relatório, é esse mesmo aqui, ó, tabela CUB. Vou botar aqui, eu não tenho certeza qual o mês, mas vamos botar um mês aqui de junho, tá? E vou botar ela sem desoneração, tá? A minha empresa hoje, a Cama Construtec, ela está dentro do Simples Nacional e a gente opera com as planilhas sem desoneração da mão de obra, tá? Depois eu vou fazer uma aula específica só mostrando a diferença entre planilhas com e sem desoneração, tá? Que é muito simples, não tem muita dor de cabeça de entender isso, mas vamos lá. Então vou botar aqui sem variação e vou gerar um relatório em PDF, tá? Aqui ele vai pedir para eu salvar, eu vou salvar em qualquer canto aqui e eu vou abrir a minha planilha, a minha tabela, beleza? Pronto. Isso daqui é o custo unitário básico da construção civil, tá? Eu vou dar uma lida bem rápida aqui, ó. Os valores abaixo referem-se a custo unitário básico da construção civil calculado de acordo com a Lei Federal 4.091 de 16 de 12 de 1964 e com a norma técnica NBR 12.721 de 2006, tá? Que é a da ABNT. E aí ele diz que é correspondente ao mês de junho de 2024, mas o que eu quero mostrar a vocês que é importante é isso daqui, ó. Essa parte aqui, ó. Na formação desses custos unitários básicos, não foram considerados os seguintes itens que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular. Então, fundações, submuramentos, paredes, diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático, elevadores, equipamentos de instalações, tais como fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação. Ou seja, vários itens aqui não estão inclusos nesses custos aqui por metro quadrado, tá? Basicamente, as casas que eu trabalho, que eu dou proposta comercial, elas estão aqui, ó, R1, baixo padrão, R1 e médio e alto padrão, tá? Normalmente são esses aqui que eu trabalho.
Existe outra coisa aqui do Cube que ele fala sobre ele entrega os projetos, né? Então ele tem aqui os projetos que fazem parte de cada R ali que eu estou mostrando para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, padrão baixo, tá vendo aqui, ó, projetos residenciais, R1, R1, padrão baixo, padrão normal e padrão alto. E aí ele fala aqui o que é cada coisa, tá certo? Ó, R1, padrão residencial, e aí ele vai dizer aqui, ó, R1 baixo, né, que é baixo padrão, aí são residências de um pavimento com dois dormitórios. O normal é um pavimento com três dormitórios, sendo um suíte com banheiro. E o R1A é o padrão de alto padrão, com pelo menos quatro dormitórios, sendo um com suíte, banheiro, e aqui tem todas as características. E aqui essa área daqui é uma área que ele usa do projeto padrão que ele utilizou para poder fazer essa estimativa. E aqui aí outro documento que mostra qual é o projeto, né? Que aí eu acredito que deve ser o anterior. Deve ser essa cartilha daqui. Ele deve ter o projeto. Deixa eu só confirmar. Aqui tem as informações, né, mais detalhadas. E aqui o projeto, ó, tá vendo? Então cada projeto desse aqui, ó, é um normal, tá vendo? Então tem garagem, tem acesso principal, sala, quarto, quarto. E esse projeto aqui que ele mostra foi o projeto que ele orçou, tá? Sem considerar aqueles fatores que a gente viu aqui. Então, não tem os custos com projetos. Então, aqui tem ó, projetos arquitetônicos, projetos estruturais, instalações, projetos especiais, remuneração do construtor e remuneração do incorporador, tá? Serviços complementares como urbanização, piscinas, campo desportivo, nada disso está incluso. Então, esse custo unitário básico daqui não deve ser utilizado para você dar uma proposta comercial para o cliente. Então, se você pega, por exemplo, um projeto do cliente que é esse padrão normal aqui, você tem que pegar esse custo aqui e tem que fazer uma estimativa com muros, cisternas, observar dentro do projeto do cliente, tá? Que é importante que você tenha esse projeto na mão justamente para você entender qual é o tipo de obra que está sendo executada para você poder dar uma proposta comercial bacana e jogar o seu BDI em cima, seja 20, 30, 40%. Aí você vai definir para poder colocar sua proposta comercial, beleza? Mas nunca dá proposta comercial considerando o custo do cubo direto. Você tem que incluir dentro desse custo aqui mais os valores por metro quadrado de fundações profundas, tá? Porque essas fundações que estão aqui, é a única coisa que ele considera aqui de fundação da baldrame para cima, tá? Então vai ter o quê? Contrapiso, vai ter uma vigazinha ali e tal, de fechamento, mas não vai ter, por exemplo, uma sapata isolada, beleza? Então toda aquela parte ali de aluguel de maquinário para fazer sapata, para fazer escavação, reaterro, aço, tudo aquilo tá fora. E aí você tem que orçar mesmo, entendeu? Pelo menos ter uma estimativa média para poder jogar por ali, tá? Pronto, basicamente é isso. Então, eu queria mostrar um pouco aqui como você entende um pouco dessa curva, que eu acho que é importante a gente entender, que a gente que é engenheiro, que a gente está trabalhando com orçamento, a gente entender o que é a curva e entender aqui o que está dentro da curva e o que está fora da curva, tá? Entender que existem essas cartilhas para a gente entender ali o que é que existe, o que é que não existe, para a gente poder estar sempre dando melhores propostas para nossos clientes e entender que não necessariamente você precisa de experiência para fazer um lançamento de obras, tá? Mas se você tiver certos conhecimentos, certos mentores que guiem você no caminho certo, vai dar certo, beleza? Valeu!